Servi uns aos outros, cada um, conforme o dom que recebeu. Servir uns aos outros, cada um, conforme o dom que recebeu. Servir uns aos outros, cada um, conforme o dom que recebeu. Olá, nesse encontro eu quero conversar com você sobre o desenvolvimento humano e os processos de aprendizagem e como acontecimentos agudos podem interferir nesse caminho de desenvolvimento do ser humano e de como ele percebe, sente e vive o mundo que está em sua volta e esse mundo que se forma dentro dele logo nos primeiros momentos de vida. Eu creio importante que eu acredito ser importante criarmos uma imagem de observação do ser humano para a partir dessa imagem desenvolvermos então algumas percepções sobre fenômenos. E aqui eu gostaria de deixar isso bem claro. Como que a gente pode reconhecer algo como um fenômeno de fato e não como um conceito que tenta interpretar o fenômeno? Então esse é o nosso grande desafio. Quando a gente percebe que o organismo humano ele vem se desenvolvendo ali no útero da mãe e a gente se coloca nesse lugar, podemos constatar algumas coisas. Por exemplo, ali dentro ele está num ambiente protegido, nós temos ali aquele líquido, né? Então ele fica numa temperatura amena, sempre controlada. Os acontecimentos externos interferem pouco nele. Ele não tem um processo assim de respiração como a gente tem fora daquele ambiente da mãe. O processo de nutrição também é feito de uma maneira diferente. E então ele está numa situação como que em órbita, né? Ele está ali sem as forças da gravidade e está numa situação mais ou menos controlada. É evidente que tem algumas interferências vindo do estado emocional da mãe, das percepções, dos sentimentos que a mãe tem, interfere ali, né, nessa formação, né? Mas eu não quero entrar em muitos detalhes, eu quero só ter uma imagem geral para a gente caminhar nessa conversa básica. Quem sabe a gente pode aprofundar os assuntos, e são vários que a gente vai abrir aqui, em outras oportunidades. Agora, quando a gente percebe o processo de saída desse organismo humano, desse ambiente mais ou menos controlado para o ambiente externo, então a gente já constata que na primeira inspiração ele tem um impacto. Esse indivíduo tem um impacto logo nessa primeira entrada no mundo com esse gesto de inspiração. Esse ar entra nos pulmões, abre aquilo que tem que abrir e não é um processo muito simples. Tem dor envolvida com isso, né? Depois de um tempo, se tudo fosse o ideal, né? A gente podia dizer assim que logo que ele sai daquela situação confortável e passa por esse processo de luta para o parto, né, para entrar na luz do mundo, só esse processo de esforço já é um caminho considerável no que eu chamo de aprendizagem. Então, o próprio organismo humano, no parto, vamos considerar assim o parto natural, o parto normal, tá?
Já nesse processo de parto, nessas circunstâncias físicas, táteis, o corpo, o organismo humano passa por uma assimilação de fenômenos relacionados aos sentidos mais básicos do ser humano, que tem a ver com o tato e etc. Né? Caminhando nesta imagem, a gente pode considerar que os eventos externos provocam uma impressão considerável nos sentidos humanos. E eu estou considerando o tato como um sentido, né? Assim, existe uma percepção térmica também como um sentido. A percepção de mim mesmo em relação ao espaço, o efeito da propriocepção, tudo isso são sentidos básicos que vão sendo organizados na minha individualidade e formando ali uma percepção psíquica relacionada às emoções, etc. E aí, depois de um tempo, eu sinto, ou eu poderia sentir, ou o ideal seja que eu sentisse, esse acolhimento da mãe ali abraçando, né? E ali eu vou percebendo um aconchego, um calor que vem de um outro ser humano. Isso tudo é aprendizado ali dos mais básicos e fundamentais na formação do indivíduo. Daqui a pouco eu sinto fome e algo se aproxima de mim e manifesta uma sensação de satisfação. Então, tudo isso é aprendizado. Eu quero então compartilhar com vocês uma imagem para a gente ir tentando tangibilizar essas conversas todas, tá bom? Esta é uma representação de um corpo humano, uma tentativa, né? Quando a gente observa o corpo humano, eu posso constatar que ele tem 3 ambientes bem distintos nas suas características. Quando eu observo aqui a cabeça, eu posso constatar que existe um princípio aqui geométrico, né? Eu posso considerar que a cabeça tem esse princípio da elipse. E quando eu observo os membros, eu posso reconhecer também um princípio de linha, de radial. Ou seja, a cabeça circular, na elipse, e os membros com essa tendência radial, inclusive com o seu próprio funcionamento. Aqui eu recebo coisas, né? E aqui eu deixo coisas, eu ofereço coisas para o mundo. Claro, pessoal, que em linhas gerais, tá? Não é tão específico. Mas em linhas gerais, a gente observa esses princípios genéricos na cabeça e nos membros. Agora, a gente pode constatar o seguinte: o funcionamento da cabeça, ele vai ser melhor se a temperatura for mais fria, por exemplo. E o funcionamento dos membros será melhor se a temperatura for mais aquecida, não é? Então, se eu tenho calor aqui nos membros, eu posso dizer, os membros estão funcionando bem. Se eles ficarem frios, eles não vão funcionar bem. Já a cabeça é ao contrário. Se tiver quente aqui, não vai funcionar muito bem. Inclusive tem aquele ditado popular, né? Que a cabeça quente faz a gente tomar decisões um tanto equivocadas, né? Ou seja, para funcionar bem, temperatura mais fria. Para funcionar bem aqui, temperatura mais quente.
Outra coisa interessante de observar. O natural dos membros é o movimento. Então, eu tenho muitas possibilidades de movimento nos membros, né? Olha só. Mas já a cabeça não tem tanto movimento assim, perceba. Não tem muito o que fazer de movimento com a cabeça. É isso aqui, ó. E com cuidado, né? Tem que movimentar com cuidado. E outra coisa interessante. Se a cabeça estiver movimentando muito, eu não consigo nem pensar direito. Eu não consigo manter a atenção se tiver muito movimento na cabeça. Inclusive, se tiver um movimento muito forte, o cérebro vai bater lá na caixa craniana e aí vai dar tilt. Vai desligar o equipamento, né? Ou seja, aqui eu tenho que ter estabilidade para funcionar bem. Um pouco de frio, temperatura mais amena. E aqui, para funcionar bem, tem que ter calor, tem que ter movimento e etc. Agora, se eu ir para o excesso de atividades de pensamento ou de frieza e etc., se eu colocar muita energia no pensamento durante muito tempo, eu posso provocar certas enfermidades aqui nesse organismo humano. Ao mesmo tempo que se eu tiver excesso de atividades motoras, né, metabólicas, de funcionamento excessivo, eu também vou levar esse organismo humano a uma extremidade que resultará em patologias também. Ou seja, para que esse organismo humano funcione bem, eu preciso de equilíbrio. E aqui no meio, eu percebo também pelo seu funcionamento que é uma espécie de mistura dos dois. Vocês já perceberam? Se você pegar esse princípio da elipse, do círculo aqui, eu vou percebendo que na medida em que eu vou descendo aqui no esqueleto humano, esse princípio do círculo vai se abrindo. Aqui eu tenho rigidez, tenho pouco movimento, né? E aqui eu vou tendo mais movimento e abertura, até que eu vou para o princípio radial. Então é uma questão de observar, né? Então a gente percebe que é uma mistura dos dois aqui. E que se eu tenho muito movimento físico, esse sistema aqui do meio, que eu posso chamar de um sistema rítmico respiratório, ele vai chamar para o equilíbrio. Eu vou ficar cansado e vou precisar parar para respirar. O mesmo acontece com a atividade do pensamento. Se eu estiver pensando demais, pensando, chega um momento em que eu preciso levantar para me movimentar e aí eu percebo um equilíbrio. Ou seja, estes são 3 princípios fundamentais para a gente perceber quando o organismo humano tem um funcionamento saudável. Agora, eu quero considerar o seguinte. Quero considerar que este sistema de 3, quando funciona bem, mantém esse organismo saudável. E ele também tem a ver com o processo de aprendizagem. Ou seja, eu percebo acontecimentos pelo processo cardíaco-respiratório. Então, eu estou considerando que essa parte do meio que tem fisiologicamente um funcionamento rítmico-respiratório, ou seja, coração e pulmão, ele também tem um conjunto de receptores, que eu posso chamar assim, um aspecto do sentir. Eu tenho aqui processos de percepção a partir do sentir, que captam os acontecimentos de fora para dentro, de uma maneira muito sensível e rápida, e aí eu processo isso no cérebro, junto com a musculatura e o metabólico motor, e aí então eu gero um aprendizado. Então eu estou considerando que o processo de aprendizagem, desse ponto de vista, funciona assim. Vem um acontecimento, eu tenho uma percepção pelo sentir, pelo coração, pelo rítmico respiratório, e aí eu faço um processo de
processamento neural com músculo, e aí sim eu gero um aprendizado. E esse aprendizado eu estou considerando que fica no corpo. É vida, aprendizado neste corpo vivo. Tá certo? Agora, esse aprendizado ele pode ser positivo, então ele é percebido pelo coração, pelo sentir, processa neurologicamente, muscularmente e gera um aprendizado no corpo. Esse aprendizado, se for positivo, então ali eu tenho uma florzinha de aprendizado positivo. Tá certo? Agora, por outro lado, se esse aprendizado ele for um tanto agudo, eu vou ter então esse processamento igual, neurologicamente falando, muscularmente falando, e aí eu gero um aprendizado no corpo que é um trovãozinho. Uma dor, alguma coisa ali que não foi muito bem, mas foi retida no meu corpo. É um aprendizado agudo, doloroso às vezes, traumático, né? Mas está em mim. Então eu tenho flores de acontecimentos positivos, agradáveis, que geraram satisfação, alegria, tranquilidade, segurança, equilíbrio. E eu tenho aprendizados que geraram dor, que provocaram desconfiança, que me deixaram com certas angústias, e também um aprendizado que fica em mim. E assim eu caminho na minha vida, desde a primeira inspiração até a última expiração, nesta dinâmica de aprendizagem. Esse é um primeiro olhar.